página 200. Tudo bem, sim. Por quê? Com cara de cansada? Gente, ó, livro, página 224. Livro, página 224, tá certo? Livro, página 224. Gente, vamos fazer assim. Vocês se lembram de medidas de comprimento aqui? Vocês se lembram das transformações que precisam ocorrer? Vocês precisam, pelo menos, aprender a tabela, né? Ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, né? A gente tem que aprender que o metro é a nossa unidade principal, né? E que, como eu falei ontem aqui, se eu colocar um aqui, eu vou o quê? Vai ficar 0,1, vou dividir por 10, vou dividir por 100 e vou dividir por 1000. E aqui eu vou multiplicar por 10, vou multiplicar por 100, vou multiplicar por 1000, né? Isso quer dizer o quê? Que aqui é uma vez menor do que o metro. Aqui, desculpa, 10 vezes menor, 100 vezes menor e 1000 vezes menor. Aqui, 10 vezes maior, 100 vezes maior e 1000 vezes maior. Pronto, né? Isso aí vocês precisam entender. Agora eu vou começar aqui a leitura. Para termos as medidas de comprimento, é importante sabermos a ordem das unidades de medida. Gente, aqui ele tem dizendo assim, que tem 9 quilômetros 435 9,435 quilômetros, né? 220. Só amanhã, como eu tenho 2 aulas, eu repito, viu? Não dá tempo para eu repetir hoje não, tá certo? Deixa para amanhã. Amanhã eu tenho 2 aulas, aí eu repito, tá bom? A página 220, aqui, ó. Tem assim, ó. Aqui, ó. Página 224, né? Tem assim, ó. 9,435 quilômetros. Qualquer coisa você olha lá no YouTube também. Gente, tem assim. Vocês perceberam que no 9 tem o quê dividindo? Que número é esse? É o número inteiro ou é o número decimal? Vamos começar assim. É o número inteiro ou o número decimal? Que está nesse primeiro retângulo, onde tem a medida de comprimento, que tá, essa tabela que está em roxo. Tem assim, 9,435 quilômetros. Esse número, o número inteiro, é um número decimal. Hein? É inteiro ou decimal? Vocês não sabem, não, se ele é inteiro ou decimal? É um número o quê? Ele está inteiro. Por que que ele é inteiro? Página 224. Por que que ele é inteiro? O que que representa o número inteiro? O que que representa o número com decimal? O número inteiro, ele é assim, né? Não, ó, 10, ele é um número inteiro, não é? É. Mas se eu pegar aqui 9,4, é um número inteiro ou é um número decimal? É um número decimal, né? Por quê? Porque tem a parte inteira, vírgula e os números decimais, né? Aí vocês perceberam que aqui, 9,435 quilômetros. Vocês perceberam que o 9 está onde? No quilômetro, não tá? O 9 não tá no quilômetro? Onde tem a vírgula, vocês percebam que é 9,435, ele está dizendo que qual é a medida? Quilômetro. Então, o número inteiro tem que estar no quilômetro. Não é não assim? Não tem que estar no quilômetro. E agora, o restante dos números, eu vou colocando em cada casa. Eu vou colocando o 4 no hectômetro. Vou colocando o 3 no decâmetro e vou colocando o 5 no metro. Gente, né? O 5 no metro. Pronto, né? Eu coloquei dessa maneira aqui, tá certo? Se fosse 16 quilômetros e 16,3 quilômetros, onde é que eu ia colocar o 16? Hein?
Onde é que eu ia colocar esse 16 aqui? Se fosse 16,3 quilômetros. Hein? Eu estou dizendo que é 16,3 quilômetros. Onde é que eu vou colocar a parte do inteiro que tem antes da vírgula? Se eu estou dizendo que é 16,3 quilômetros, vou colocar onde? Hein? Gente, prestem atenção aqui, ó. Viu? Vocês ficarem só calados. 16,3 quilômetros. Eu vou colocar o 16 aonde, gente? Se eu estou dizendo que é 16,3 quilômetros, o 16 da parte inteira fica em qual medida? Aqui, ó. O 16, eu quero aqui, ó. Eu quero essa medida aqui, ó. Qual é a medida que eu vou colocar? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Ó. 16 quilômetros. 16 quilômetros eu vou colocar. Tia, você vai colocar o 16 no quilômetro. O 16 no quilômetro e o 3 no hectômetro. Pronto. Mas se eu colocar aqui 17,3 metros, eu vou colocar o 17 todo no metro. Vocês acham que eu vou colocar o 17 todo no metro? Eu posso colocar. Eu coloquei aqui porque não tinha mais nenhuma medida para frente. Mas eu não posso colocar todo o 17 no metro, não. Eu vou colocar o 7 no metro. Por que eu estou colocando o 7 no metro? Porque eu pego o número que está encostado da vírgula. Eu pego o número que está encostado da vírgula. Olha aqui, ó. 17,3 metros. Qual é a medida de comprimento que eu estou indicando que é? Hein? Qual é a medida de comprimento que eu estou indicando? Metro. Metro. Então, eu vou começar a olhar para quem? Para quem? Eu vou começar a olhar para quem? O Metro. metro. Gente, qual é aqui o número que está encostado da vírgula? 7. 7. Você sempre olha para o número que está encostado da vírgula. Por quê? Porque é esse número que vai me dizer onde é que vai ficar a minha medida. Esse número vai ficar indicar onde é que eu vou colocar aqui. Vocês precisam aprender essa tabela. Precisam aprender. Porque vocês vão transformar e depois transformar, ainda vão somar. Tem uma questão só sobre isso, ó. A questão 4 da página 229, ela é dessa maneira. Olha aqui, ó. Se eu estou dizendo que eu tenho 17,3 metros, eu tenho que olhar logo para o metro. Ele vai me indicar, o conteúdo vai me indicar qual é a medida que eu preciso olhar. Depois que eu olhar a medida, que é o metro, eu vou olhar o número que está mais próximo da vírgula, porque é o primeiro que eu vou encaixar. Se é 17,3 metros, eu vou colocar o 7 no metro, o 1 aqui, vírgula 3, tá certo? Eu preciso colocar cada número numa casa. Eu não posso amontoar vários números, eu não posso colocar, juntar vários números na mesma casa, não. Só se for aqui, ó, quilômetro. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma medida para lá. Eu não tenho nenhuma medida que venha depois do quilômetro, não. Por isso que eu coloquei logo 16 aqui, tá certo? Agora vamos colocar de novo. Vou colocar os números aqui e vocês vão me dizendo. Não precisa ter medo de errar, não. Se eu colocar aqui, ó, 9,3 metros. Gente, aonde eu vou colocar o 9? Você tem que olhar. Vai sim, viu, filha? Vai, viu? Vai cair até... Vai cair. Isso aqui vocês vão usar muito no próximo ano, tá certo? Vai cair até a página 240. Eu não vou conseguir dar o conteúdo todo. Vai ficar faltando grandezas e medidas. E vai ficar faltando medidas de massa. Eu não vou conseguir terminar o livro, tá certo? O livro é muito extenso, tem várias tarefas, mas não vou conseguir, tá certo? Olha aqui, ó. Gente, eu tenho que olhar, a primeira coisa que eu tenho que olhar, aqui, ó, o metro.
Aí eu tenho que encontrar o metro aqui. Eu encontrei o metro aqui, pronto, né? Gente, eu tenho que olhar agora o número que está na casa inteira, que está mais próximo da vírgula. Qual é o número que está mais próximo da vírgula, que representa a parte inteira? Vai, já. 9. 9. E 9 eu vou colocar onde? Tia, Oi. essa prova que vai ter, vai ser que nem as outras, né? Não vai ser diferente não, né? Vai ser que nem as outras, né? Como? Diferente como? Não, diferente, tipo, de outro jeito. Vai ser do mesmo jeito que era. É igual um simulado, é um simulado. Gente, olha aqui, ó. 9,3 metros. Eu estou indicando que a medida dele é o metro. Aonde é que eu vou colocar o 9? Eu tenho que colocar o número que está na casa inteira. Onde é que eu vou colocar o 9? No metro. Por que eu estou colocando o 9 no metro? Por que eu estou colocando 9 no metro? Porque eu estou indicando que é 9,3 metros. E eu preciso colocar o número inteiro no metro. Mas eu tenho um número após, tenho que colocar a vírgula, eu tenho um número após o 9. O número que está após o 9, eu vou colocar na medida mais próxima da primeira que eu coloquei. Se eu coloquei no 9, no metro, a medida mais próxima que eu coloquei, eu vou colocar onde? No decímetro. Se fosse, ó, 17,1 quilômetros. Gente, o número que está na casa inteira. Por isso que vocês precisam saber o que é a parte inteira antes da vírgula, o que é a parte decimal. Todos os conteúdos de matemática, vocês estão entendendo, prestando atenção que um é consequência do outro. Se você não aprendeu o primeiro conteúdo, você não aprende o segundo, você não aprende o terceiro, você não aprende o quarto. Tá entendendo? Olha aqui, ó, 17,1 quilômetros. Qual é a medida que eu estou indicando? Qual é a medida que eu estou indicando? Quilômetro. Então, eu vou colocar o 17 aonde? Embaixo do quilômetro. No quilômetro. Mas eu tenho uma vírgula e um número depois da vírgula, que é 1. Eu vou colocar em qual casa? Metro. Não, o metro tá bem aqui, ó. O metro, ele tá... É que eu não sei direito o nome, Vou tia. diga HM. Pronto. HM, mas vocês Tá bom. precisam aprender esses nomes, viu? Ó, Hectômetro. quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Se eu coloco um número numa casa, por consequência, o número que vem depois da vírgula é na casa mais próxima, tá certo? É na casa mais próxima. Se eu digo que eu tenho 9,42 DAM, que é o decâmetro, né? Gente, eu preciso primeiro olhar quem é a minha medida. Depois que eu olhei a minha medida, pronto, eu sei que é DAM, né? É o decâmetro. Onde é que eu vou colocar a parte inteira, que é o 9? Em qual medida? No DAM, né? No 9. Vou colocar o 9, eu vou colocar o 42 todinho no metro. Hein? Vai já, Eduardo. Eu vou colocar. Não, eu vou colocar o 4 no metro e o 2 no decímetro. Eu vou colocando cada número em uma casa. Fala, Eduardo. Pode falar. Fala. Alguém levantou a mão, não foi, não? Alguém pediu para falar, não? Para mim, eu tinha visto. Fala, Edairto. Pode falar. Ei, tia. Amanhã a tia vai fazer as perguntas e respostas? Não, de quê? Sobre o quê mesmo, hein? O outro assunto anterior era que eu tinha falado? Lembra? Não. Lembra que a gente ia fazer perguntas e respostas? Mas primeiro eu tenho que dar o conteúdo, tá certo? Porque se eu não der o conteúdo, cai o conteúdo Tá bom. da prova e eu não der a vocês, tá certo? Aí os pais de vocês vão reclamar.
Tá bom. Viu? Quando for na outra Certo. quinta-feira, a última aula, a gente faz uma revisão de tudo, tá certo? Aí eu faço um quizinho com vocês, tá bom assim? Tá. Ó, 9,42. Pronto. Vocês entenderam? Ó, tem alguma dificuldade de colocar um número na minha tabela? Nessa tabela aqui? Hein? Entenderam? O que é que coloque mais números para ir colocando na tabela? O metro, gente, como assim? O metro, ó, aqui o metro quer dizer assim, ó, que eu tenho essa medida, essa é a minha medida principal, que é o metro, porque é a mais utilizada. O metro, por exemplo, vale 1. Para eu passar do metro para o centímetro, 224. Do metro para o decímetro, eu faço o quê? Eu divido por 10. E quando eu divido por 10, eu tenho que ter uma casa após a vírgula. Isso aqui vocês veem desde o quarto ano, viu, gente? Isso aqui não é para saber, mas tem que ter mais conteúdo, não. Aqui ele tem 10 vezes menos. Se eu multiplicar o centímetro, ele tem 100 vezes menos. Então, eu tenho que ter duas casas após a vírgula. E o milímetro, ele tem 1000 vezes menos do que o metro. Então, eu tenho que ter 3 casas após a vírgula. Aqui são o quê? Os subdivisores. E aqui são o quê? Os submúltiplos, né? São os números maiores do que o metro. Aqui eu vou multiplicar por 10 o decâmetro. É 10 vezes maior do que o metro, o hectômetro é 100 vezes maior do que o metro e o quilômetro é 1000 vezes maior do que o metro, tá certo? Viu? Quer dizer que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros, tá certo? 1 quilômetro corresponde a 1000 metros, tá bom? Gente, agora... O meu já são 9 e 8, tá certo? Aí tem assim, você já... Gente, aí tem assim, na página 226, tá certo? 226. Tia, Coloca... é até 9h20. Eu sei, o meu ainda é 9 e 7, dá tempo. Ah, tá. Eu achei que a tia achava que era 9h10. Não, 9, o meu é 9 e 7. O meu é 9 e 7. Aí aqui, ó, 226. Vocês vão olhar aí na página 226. Vamos fazer a tabela de novo, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro. Não vai dar. Vou fazer aqui, mais para cá. Ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Gente, eu vou aprender agora a transformar uma medida em outra medida. Vocês estão vendo direitinho a tabela ou não? Dá para ver? Deixa eu ver se aqui na minha claridade tá no total. Tá total. Viu? Pronto. Dá pra ver, tia. Gente, eu tenho 1,6 quilômetros e eu quero passar para hectômetro. Vou passar para hectômetro. Eu vou fazer o quê? Eu tenho que primeiro encaixar o meu 1,6 quilômetro, tá certo? Onde é que eu vou colocar o meu 1? Hein? Quilômetro. O 1 eu vou colocar onde? No meu quilômetro. O 1 e a vírgula. Aqui tem uma vírgula, não tem? Eu preciso colocar essa vírgula, porque essa vírgula vai andar para frente ou ela vai andar para trás, tá certo? Gente, eu vou colocar o 6 aonde? Em qual medida dessa? Coloque aí sua sigla. No HM. No HM. Muito bem, né? Eu completei, não foi? Gente, mas a minha vírgula tá aqui, não é? A minha vírgula não tá aqui, não é? Então, a minha vírgula vai andar para cá. Ela vai ficar aqui no final. Mas quando a minha vírgula anda para cá e ela fica no final do número, precisa ela aparecer? Precisa? Precisa ela aparecer se ela estiver no final do número? Não. Não, não precisa. Então, eu sei que 1,6 quilômetros é igual a 16 hectômetros. Por quê? Porque a vírgula estava aqui e eu queria passar de quilômetro para hectômetro e eu andei uma casa com a vírgula e coloquei a vírgula no final do número. Mas como?
Aqui, como a vírgula foi para o final do número, não precisa aparecer. A vírgula, ela só precisa aparecer se ela estiver no meio do número. Quando ela estiver no final do número, não precisa ela aparecer, tá certo? Agora eu vou fazer o quê? 1,6 para metro. Tá aqui, né? Eu já tenho 1,6 aqui. Eu quero chegar lá em metro. Eu vou fazer o quê? Completar com o quê, gente? Vocês acham que eu completo essas casas com o quê? Vocês acham que eu completo essas casas com o quê? Zero. Com zero. Zero. Muito bem. Quando eu não tenho um número para encaixar, eu encaixo com zero. O zero é como se fosse um tapa-buraco de qualquer operação, tá certo? Por quê? Porque ele não tem valor nenhum. Se eu colocar outros números aqui, vai alterar o tamanho da minha metragem, tá certo? Do que eu estou pedindo. Quando eu coloco zero, é só para encaixar as casas, para as casas não ficarem vazias. Então, eu vou colocar um zero aqui e um zero aqui. E eu vou andar com o meu zero daqui também. Vai ficar 1, 2, 3. Ele vai ficar aqui no final, tá certo? Por que que eu andei 3 casas? Porque eu estou em quilômetro e quero passar para o metro, tá certo? Porque eu estou em quilômetro e quero passar para o metro, tá bom? Mas aqui, como era 1,6 e essas casas iam ficar vazias, eu completei com zero, tá certo? Agora, se eu fizer assim, eu tenho 3,1 metros. Gente, eu tenho 3,1 metro. Eu tenho que olhar qual é a medida que eu vou logo encaixar o meu primeiro número, né? Que é o metro, tá certo? Tá aqui, o metro tá aqui. Eu vou encaixar quem? O número que tá na minha casa inteira, o mais próximo da vírgula, tá certo? O 3 eu vou colocar onde? O 3 eu vou colocar onde, gente? Onde é que eu vou colocar aqui o 3? O 3, que ele é metro. Onde é que eu vou colocar, encaixar ele aonde? Lá onde? Metro. No metro. Muito bem, meu amor. E vou colocar a vírgula também, porque a vírgula tá bem pertinho do 3, tá certo? Eu vou andar com essa vírgula, né? Mas eu quero colocar ela em milímetros. Eu quero transformar em milímetros. 3,1 metros em milímetros. Mas eu tenho um número depois da vírgula, não tem? Tenho. Eu vou colocar 3,1. O 1 eu vou colocar na casa mais próxima do metro, né? Que é o decímetro. Mas eu tenho que chegar lá em milímetro. Eu tenho que chegar em milímetro. Eu vou fazer o que com essas casas? Hein? Eu vou deixar elas vazias assim? Vou fazer o quê? Zero. Vou completar com zero. Tia. Vou completar com zero e vou andar, ó, com a minha vírgula. E a vírgula vai ficar lá no final, tá certo? A minha vírgula vai ficar lá no final. Eu tanto completo com zeros, como eu tenho que andar com a minha vírgula, tá certo? Se o número tiver vírgula, se o número não tiver vírgula, não precisa andar, tá certo? Fala, Tia. Renan, pode falar. O Renan levantou a mão. Fala, Renan. Você fala já, Brian. Fala, Renan. Renan? Fala, Brian. Tia, tipo esse daí que a tia Tia. fez no quadro. Não, calma aí. Agora o Brian vai falar. Fala, Brian. Tipo isso daí que a Fala, tia fez no Tia, tem quadro. como a senhora, calma aí, Renan. Calma aí. como a Fala. senhora afastar a câmera mais para o lado, que eu não tô vendo direito. Pronto. Tá aqui, ó. Fala, Brian, agora. Né? Nisso daí que a tia fez no quadro, sempre que acrescentar uma vírgula, A vírgula já existe. Vocês vão perceber que nas tarefas as vírgulas já existem, tá certo? Eu estou explicando com vírgula porque nas atividades que vocês forem fazer, vai ter número com vírgula, viu? Por isso que eu estou fazendo, tá bom? Agora, gente, eu tô andando só para frente, né? Vocês perceberam que eu estou andando só para frente? Agora vamos voltar, vamos?
Vamos voltar, não é? Agora vamos voltar aqui, ó. Se eu tenho 1,6 metros, não é? E quero transformar em quilômetros. Eu vou colocar um para onde? Hein? Metro. Eu vou colocar um no metro. E a vírgula onde aqui? Vou colocar o 6 aonde? No decímetro. Muito bem, no decímetro. Mas eu tenho 3 casas para frente. Eu vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Preencher Acrescentar com os zero. zeros? Acrescentar zeros, ó. 1, 2, Preencher com zero e deslocar a vírgula. tenho que fazer o quê? Andar com a vírgula até chegar na minha casa indicada, ó. A vírgula tem aqui, ela não pode ficar aqui, não. Eu não andei com a vírgula para trás, eu preciso agora andar com a vírgula para frente, ó. 1, 2, 3. Então, ó, 1,6 metros é igual a 0,0016, o quê? Quilômetros, tá certo? 0,016, o quê? Quilômetros, tá bom? Tá certo? Vai ficar assim, tá bom? Viu? 0,016, o quê? Quilômetros. Gente, vocês não se lembram o que é perímetro? Fala, Laila. Perímetro. Fala, Flor. É porque eu não tô entendendo como encaixar os números na tabela. Você tem que olhar a medida. Se eu colocar aqui, ó, Laila, 1,6 metros. O que que você vai fazer? Você tem que olhar a medida daqui, metro, e a medida daqui. Você tem que aprender essa tabela. Você tem que colocar, você tem que ver logo quem é a medida daqui e encontrar a medida daqui na tabela. Você vai encontrar, você vai encaixar a partir da casa do número inteiro. Você tem que perceber que isso aqui é um número decimal. Você tem que aprender que isso aqui para cá é o número decimal e isso aqui para cá é a parte inteira. Você vai encaixar a parte inteira na medida que está pedindo. Ó, vai ficar o quê, ó? 1, né? Por que que eu encaixei 1 aqui? Porque eu estou dizendo que é 1,6 metros. Vou colocar a vírgula aqui e vou colocar o 6 após o quê? O 6 na casa, após a casa do metro. Então, se eu estou falando de metro, aqui é o quê? Decímetro, tá certo? Decímetro, tá bom? Aqui, ó, desse jeito você tem que fazer. Gente, vamos ver aqui, ó. Viu? Aí vocês fazem o quê? Além de vocês façam também, dê uma olhada assim, antes de fazer a tarefa, dê uma olhada também no conteúdo, tá certo? Viu? 9, viu? Pronto, dê uma olhada no conteúdo também, tá bom? Gente, vocês se lembram do que é perímetro? Perímetro isso aqui é muito fácil. É a soma de todos os lados, né? Aí aqui, na questão 1, qual o perímetro das figuras abaixo, né? Você vai somar todos os lados. Você vai somar o 8 com o 6, com o 4, com o 0,7. Só que é assim, 8, 6, 4 e 0,7. O zero é que está na casa inteira, ó. O restante, você vai fazer o quê, ó? Completar com o zero. 0,7, o zero tem que ficar na casa inteira. Tem que colocar inteiro embaixo de inteiro, vírgula após vírgula e decimal após decimal, tá certo? Decimal após decimal. Vocês vão fazer o quê? A página 228 a 229. Somente a questão 4 vocês vão fazer aqui comigo, tá certo? Façam a página 228, 229, exceto a questão 4, tá bom? Viu? Lembre-se que não é para fazer a questão 4, que ela é um pouquinho mais complicada, a gente vai fazer aqui de passo a passo, bem direitinho, tá bom? Gente, terminou minha aula. Beijo, até amanhã, viu? Tchau. A gente tem 2 aulas. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia.
Bom dia, tia Brenda. Bom dia, tia Bom Brenda. dia.